Meu nome é Magno da Glória Silva, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Maranhão, sou natural da cidade de Itaguaí, da zona oeste do Rio de Janeiro. Eu me dediquei bastante para conseguir entrar na Universidade de Medicina, né? Visto que na minha cidade não tinha muita infraestrutura, de fato, para a gente se preparar para o pré-vestibular. Meus pais me ofertaram a melhor educação que eles puderam com a condição financeira que a gente tinha da época, né? Uma condição bem mais difícil do que a gente tem hoje. Contando um pouquinho da minha história para vocês, só para vocês não acharem que é um idiota qualquer que veio aqui, senta numa cadeira, fez o curso e vai sair falando para vocês, comprem um curso, façam que o curso é legal. Não, não. Eu realmente eu acredito que talvez seja a minha maior virtude, né, ter sido esforçado para poder chegar até aqui, mas eu não devo isso só à minha força de vontade, mas também às pessoas que me motivaram e me mantiveram nesse caminho, né? Dentre eles, principalmente a minha família, minha mãe, meus tutores, né, a tia Edna, que me ajudou muito a lidar com a parte mais subjetiva das minhas emoções, da parte mais emocional. Até hoje eu não sei expressar muito bem, fico um pouco sem graça, então eu vou pular essa parte. Do padre, né, que foi como se fosse um segundo pai para mim, e do tio Milton, que expandiu a minha cabeça, né, intelectualmente falando, me fez estudar filosofia, sociologia e coisas mais aprofundadas, e entender que a vida vai um pouco além das coisas pragmáticas que a gente enxerga no dia a dia. E uma vez frustrado por não ter passado em medicina no primeiro, de primeira, né? Uma vez que eu estava me preparando em Itaguaí, né? Então, como eu já disse para vocês, não tinha lá aquela infraestrutura. Eu fiquei muito frustrado. Foi um final de ano muito difícil, não apenas dessa perspectiva, né? Mas aconteceu muita coisa na minha vida pessoal também. Então, assim, foi um crash muito grande na minha vida. No ano seguinte, eu liguei para todos os pré-vestibulares que tinham na Barra da Tijuca, implorando por uma bolsa, né? Não apenas na Barra da Tijuca, mas no Rio de Janeiro também. E graças a Deus consegui uma bolsa lá. E aí todos os dias eu me transladava do Rio de Janeiro para minha casa, né? Da Barra da Tijuca basicamente para minha casa, eram 3 horas de viagem. Então eu passava 3 horas em pé no ônibus do Rio de Janeiro. Como todo mundo já consegue imaginar aqueles memes, sim, eu vivi naquele meme, não é nada engraçado. Para alguém que nunca nem tinha pegado ônibus para sair de Itaguaí, foi uma puta experiência, né? Encontrei pessoas maravilhosas nesse caminho, vi de tudo, vi das pessoas mais pobres da cidade do Rio de Janeiro, desde pessoas usuárias de crack, até as pessoas mais ricas e aristocratas, que moravam de frente para a praia, em prédios gigantescos. E tive o prazer de conviver com pessoas maravilhosas que me ensinaram muito além do que era necessário para poder passar no Enem. Depois eu tive a graça de passar, né, de todos os candidatos que tinham na minha unidade, tinham aproximadamente 1.500 estudantes, que bem como eu queriam passar para medicina, né, e eu era o cara que vinha de 3 horas de ida e 3 horas de volta, né, de ônibus, e naquela época eu pesava uns 56 quilos, né, assim, eu era só o cabelo, né, parecia um Se leão de batesse circo. um vento, Bateram muito, eu fiquei doente várias vezes. E eu ficava lá estudando lá, tipo, sentado lá no chão do ônibus lá do BRT, sendo pisado, assim, não fazendo drama, mas realmente é assim, né? Então é interessante que a gente saiba que a vida de vocês, aparentemente, que estão fazendo medicina tá difícil, saibam que tem a vida de gente bem pior, assim, pessoas que pegam BRT todo dia já há 20, 30 anos. Então, assim, isso é bem complicado e fez com que eu deixasse qualquer frescura naquela etapa da minha vida, né? Então, desses 1.500 candidatos, quando eu fiz a minha primeira prova, eu fui candidato número 1.400 de colocação. E do começo até o final do ano eu consegui progredir bastante. Então, eu me tornei o candidato número 10. Né? Então, nossa, no último simulado, né, que a gente fez, eu estou até perdendo esse vocabulário de aluno para. E aí, enfim, graças a Deus, depois eu fui o único estudante que foi aprovado numa universidade pública da minha unidade, né? Pelo menos de primeiro eu sei, agora no SISU 2 eu não sei. E assim, sou muito grato por tudo isso que aconteceu. Então, eu queria deixar claro aqui para vocês, não é que eu estou falando da minha história aqui para poder me vangloriar, mas eu estou dizendo para vocês que é uma pessoa que se esforçou, é uma pessoa que sabe o que é dar duro para poder chegar onde está. Não foi fácil deixar tudo lá no Rio de Janeiro, né? Viver aqui numa kitnet, um cara que viveu numa casa de 2 andares com bastante espaço e animais dentro de casa, eu sempre adorei, para ver numa kitnet que não tem ninguém, numa cultura que é bem diferente da sua, né? Que o jeito que você fala é bem diferente do que as outras pessoas falam. O seu jeito de agir, às vezes as pessoas entendem errado, né? E você também às vezes entende o jeito delas errado. Então esse conflito de cultura, quando a gente estuda no pré-vestibular, é muito bonito. Não, tem que respeitar a cultura do outro,
vai viver nisso, para você ver quanto que é fácil, né? Não abandonando esse princípio de respeito, mas há sim uma grande dificuldade, um grande esforço mental, até porque isso dificulta bastante a conexão com outras pessoas. Ah, E assim, Magno, só para recapitular, você é do Rio e mora hoje no Maranhão, não é isso? isso, na cidade de Pinheiro. Aí, Isso. só para você ter uma noção, você pega um avião para cá, aí depois você pega um ônibus, aí o ônibus entra dentro de um ferry, e aí você atravessa o mar, aí depois você entra no ônibus Aí de chega novo, aí. depois você fala com o Tarzan, aí depois você monta no dinossauro e você chega aqui. Mas tá. Oh, meu Deus, não consigo ficar sério, não, tô faltando piada. Não. Vai, Caraca. vai. Aí, no caso, tu tá em qual período de medicina? E agora, graças a Deus, estou cursando o oitavo período de medicina, né? Na, Então, na Universidade Federal do Maranhão, no na campus de Universidade, Pinheiro. no campus de Pinheiro. Não é o campus São Luís, é o campus Pinheiro. Isso, perfeito. E, assim, meio que contextualizando um pouquinho a sua jornada dentro da medicina, como era você e a parte sua acadêmica antes de conhecer o PPA? Como é que você acabou me conhecendo e conheceu o PPA? Dentro da medicina, eu entrei dentro da faculdade e tudo que todo mundo falava era o seguinte: faz isso que é bom para o currículo. Tudo era bom para o currículo. Qualquer coisa que tivesse certificado aleatório, sim, mesmo que você nem fosse receber o certificado, era bom para o currículo. Então, assim, uma coisa que eu lembro muito forte dos primeiros períodos era que a galera falava assim: ah, cara, vai ter uma aula ali, vai lá, faz. E aí, assim, eu lembro que eu ficava desesperado para poder fazer todas aquelas aulas, eu achava que eu tinha que participar o máximo possível, porque estava todo mundo indo, eu achava que era isso que ia fazer a diferença de eu passar ou não na residência. E, para falar a verdade, eu não fazia a menor ideia do que era residência. E, assim, você fica atirando para todo lado, né? Você entra em três, quatro ligas acadêmicas, você acha que isso vai mudar a sua vida, que você, nossa, tem um currículo blindado, e você esquece de todo o restante das opções que você precisa para poder enriquecer o seu currículo. Você nem sabe de fato o que você quer enriquecer. Você está enriquecendo uma ideia imaginária. Existe um limbo que eu preciso, mas não sabe o quê. Exato, perfeito. Então, assim, eu acho que a gente precisaria ter esse foco, esse direcionamento, e isso é um gap enorme que existe na universidade, e a gente já deveria ter, sei lá, desde o primeiro período. Então, eu achei muito inteligente, na verdade,